Então, pessoal, vamos ler o enunciado, então, primeira atividade, primeiro exercício de correção, onde diz o que ali? Escreva a matriz A. Primeira coisa, o nome da matriz é matriz A. O nome dela, matriz A. Então, a gente começa com essa ideia, primeira parte, ou primeira etapa. Então, primeira coisa a ser feito. Então, escrever essa matriz A. Essa matriz A, esse A maiúsculo é o nome dela, essa matriz A, e aqui A e J em relação a elementos, linha, coluna, sempre nessa ordem, I é linha, J coluna, é uma 2×3. Significa que ela tem o quê? Duas linhas, correto? Duas linhas e quantas colunas? 3 colunas. Até aí tudo bem. Luana? Tá, então vamos lá, continuando. Então eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou fazer o termo geral, ou a forma geral. Vou chamar de termo geral. Termo geral. Primeira coisa, eu faço o termo geral dessa matriz A. Essa matriz A, então, é uma matriz que eu tenho duas linhas e... Opa, bem-vindo. E 3 colunas. Então, duas linhas horizontais. É importante pensar nisso, tá? Em linhas, quando pensa em linhas, aqui eu vou fazer um asterisco. Quando pensa em linhas, então, vou fazer aqui, ó. Quando pensa em linhas, a gente está pensando em algo horizontal. E quando pensa em coluna, então, coluna é algo vertical. Então, duas linhas, 3 colunas. E o termo geral, no termo geral, eu utilizo uma notação matemática que é um A minúsculo gigante. É um A, só que é um A grandão. Então, eu vou ter duas linhas, ó, duas linhas, porque ela é uma 2 por 3 colunas. Então, segunda coluna, terceira coluna. Eu estou montando aqui o quê? O termo geral, a forma geral dessa matriz que é uma 2 linhas por 3 colunas. Até aqui tudo bem? Então aqui eu vou apagar esses pontinhos, esses traços referências, e agora eu vou colocar então os respectivos A e J de cada A minúsculo gigante, de cada elemento dessa matriz. Então, começando com linha, tá? Vocês todos percebem que dentro da estrutura da matriz, aqui nós temos a primeira linha. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeira linha e primeira linha. Aquele 1 que eu coloquei é o I daquela primeira linha, correto? E essa aqui, então, é a segunda linha. Todos de acordo? O que eu vou continuar fazendo aqui? A ideia de coluna. Já marquei as linhas, agora é coluna. Essa faixa aqui eu tenho a primeira... Falha no engano, vamos lá. Nessa faixa aqui, então, eu tenho a primeira coluna. Na segunda faixa, eu tenho a segunda coluna. Na terceira, eu tenho a terceira coluna. Então, o que eu fiz aqui? Antes de fazer o cálculo dos termos dessa matriz, eu estou pegando, então, montando o termo geral, para eu saber o que eu tenho que calcular. Agora, eu sei que eu tenho que, a partir dessa estrutura lógica aqui, certo? Eu vou ter os A e J, que são os termos da matriz, e eu sei que eu tenho que calcular a 11, a 12, a 13... A21, A22 e A23, respectivamente. Dúvidas? Tá tranquilo? Então, continuando. Vou fazer aqui, então, uma divisão. E aqui eu vou fazer a segunda parte. Então, o que eu vou fazer para continuar a resolução desse exercício? Eu vou estar pegando aqui essa estrutura lógica, que ela pode mudar, alterar, de acordo com o enunciado, de acordo com o exercício. Muito provavelmente na prova que eu vou digitar para a semana que vem, eu vou digitar outra coisa. E dentro dessa outra coisa que eu digitar, você tem que pensar no padrão, do modus operandi. Ou é modo operandi? Eu nunca sei qual é o plural. Alguém sabe dizer? Modus operandi ou modo operandis? Boa pergunta. Depois eu pesquiso no Google, tá? Vamos lá. Eu pego essa estrutura aqui onde eu sei que é A e J igual a 3i
mais 2J. E eu tenho que calcular o quê? O que eu tenho que calcular? Então a primeira coisa, gente, eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu gosto de pegar essa primeira linha e calcular a primeira linha. Então eu vou fazer o quê? Vou calcular o A11, vou calcular o A12 e vou calcular o A13. Por que eu coloquei 11, 12, 13? Porque são exatamente os termos da minha matriz, que são os elementos que eu tenho que calcular. Dentro do meu termo geral, eu sei que eu tenho que calcular 11, 12, 13. Então vamos lá. O que é isso aqui, 13i? É 3 que multiplica i. Sempre que vocês tiverem, vou colocar aqui no canto, sempre que vocês tiverem um número coladinho com a letra, é um produto, é uma multiplicação. Então se eu tenho 2x, significa que é 2 vezes x. Se eu tenho 5a, significa que é 5a. Se eu tenho 7p, é 7 vezes p. Então aquele 3i, o que é o 3i? É 3 que multiplica i. Então, 3 que multiplica i, e aqui eu gosto de usar os parênteses para poder diferenciar uma coisa da outra. 3 que multiplica i, mais 2 que multiplica o quê? J. Até aí tudo bem? E esse é o padrão. O padrão. Por que é o padrão? Porque eu estou seguindo essa estrutura. Opa! Estou seguindo essa estrutura aqui de cima. Então, eu já sei que para todos eles vai ser 3i mais 2j. 3i mais 2j. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar, respectivamente, i e j para cada termo. No A11 eu vou ter i igual a 1, j igual a 1. Falei correto? I igual a 1, j igual a 1. Então aqui ó, no i eu coloco 1, no j eu coloco 1. Estou completando, trocando figurinha. Aqui embaixo eu vou ter i igual a 1, j igual a 2. Então, i igual a 1, j igual a 2. No A13, o i vai ser 1, o j vai ser... Tranquilo? Tá aí? Luana? Show. Então vamos continuar. Agora o que eu faço aqui? Coloco um igual e sigo calculando. Bem, o que eu tenho que fazer? É muito importante que dentro da estrutura da matemática existe uma sequência lógica nas operações. Eu não posso sair calculando o que eu quero a hora que eu quero. Então, quais são assim, a forma, quais são as etapas dentro da matemática para a gente calcular? Então, de cima para baixo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Nessa ordem. Primeiro, então, a gente multiplica, depois a gente divide, depois a gente soma, depois a gente subtrai. As 4 operações fundamentais seguem essa ordem lógica para qualquer momento que vocês estiverem calculando alguma coisa na matemática, dentro da química ou mesmo na física. Ok? Pessoal, eu estou falando demais, eu fico preocupado. Vocês estão entendendo? Tá bom. Então tá. Continuando então aqui. Então eu não vou somar esses dois caras aqui. Esse mais vai ser num segundo momento. Eu tenho que me ater à multiplicação. Então, 1 vezes 3, 3, mais... Aí aquele mais é da formulinha, né? Ou da estrutura lógica aqui, ó. Podia ser um menos. 2 vezes 1, 2. Linha de montagem. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 2, 4. Igual. 3 vezes 1, 3, mais... Aqui, 2 vezes 3, 6. Até aí, tranquilo? Continuando então, eu vou ter que fechar aqui a porta. Tudo bem? Beijo. Então, continuando. 3 mais 2, 5. 3 mais 4, 7. 3 mais 6, 9. Então, a partir desse momento, eu tenho o quê? 3 valores para dentro da minha matriz. Agora eu posso voltar, e isso é um terceiro momento, vejam bem, é uma terceira coisa, que seria a nossa finalização. Que seria a nossa finalização, então, que eu tenho que, dentro dessa mesma estrutura, nós temos a matriz A, porque o objetivo é escrever a matriz, escrever ela. Eu geralmente uso a palavra construa.
O objetivo é construir a matriz. Não adianta calcular tudo isso, me jogar na recuperação aqueles monte de dados e não construir a matriz. Tá errado. Eu nem corrijo. Eu boto um traço assim e entrego de volta. Ó, tá errado. Então, o objetivo é escrever a matriz. Então, tu faz o termo geral, calcula, depois traz de volta para finalizar fazendo o quê? Estruturando essa matriz. Então, escrevendo ou construindo ela. A 11, a 12 e a 13, a partir dos nossos cálculos, são respectivamente 5, 7 e 9. 5, 7 e 9. Que 7 bem feio, né? Mas tá bom. 5, 7 e 9. Fechou? Então agora eu vou terminar de calcular os 3 últimos termos aqui, a segunda linha, para que a gente possa concluir a construção da nossa matriz. Tá bom? Uma coisa que eu gosto de utilizar, então, quando eu termino um cálculo, é o tcharam aqui, ó. Tcharam, tcharam, tcharam. Calculamos as coisas, bota aquele 2 tracinhos para definir que está pronto. Posso apagar esse canto aqui? Alguém pretende copiar? Tá. Então vamos lá. Continuando então, eu vou continuar os cálculos, então já fiz a primeira linha, agora eu vou calcular a segunda linha. E a segunda linha, até vou repetir lá nossa estrutura lógica da matriz, o que define a nossa matriz, 3i mais 2ij, corrigindo, a ij igual a 3i mais 2j, e nós temos que então calcular agora, respectivamente, A21, A22 e A23. Tá, minhas coisas. Tomara que não quebre meu fone. Então vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho menor aqui para poder que consiga caber no vídeo. Então, A21, o A22 e o A23. Então, a estrutura é 3 que multiplica I mais 2 que multiplica J, 3 que multiplica I mais 2 que multiplica J, 3 que multiplica I mais 2 que multiplica J. E agora eu vou completar ali dentro, trocar figurinha I por J. Vamos lá. I por J não, correção. Trocar I por I e J por J, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho I e J, então fica 2 e 1, correto? Aqui eu tenho 2 e 2, então 2 e 2. Aqui eu tenho 2 e 3, então eu tenho 2 e 3. Coloco um igualzinho aqui do lado e sigo então a ordem das 4 operações fundamentais, começando, né, por multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6, mais 2, igual a 8. Tcharam! 2 vezes 3, 6, mais 4, igual a 10. Tcharam! Tá certo? Se eu te cometer algum erro, vocês podem falar. 2 vezes 3, 6, mais 6, igual a 12. Tcharam! Tá pronto? Não, porque eu tenho que fazer lá. Depois que eu fizer lá, vai estar pronto. Vamos lá. Vou te escrever lá. 8, 10, 12. Então, A21, respectivamente, A21, 22, 23, respectivamente, 8, 10 e 12. 8, 10 e 12. Eu, por convenção minha, gosto de estabelecer aqui para a matriz estar pronta, coloco ali o 2 por 3, né? Ó, tcharam, tá pronto nosso resultado. Barbadinha, né?